Estamos vendo e refletindo sobre Jesus e o reino. O texto que eu quero ler com vocês está no capítulo 20 de Mateus. A partir do verso 20, há aqui uma conversa de Jesus com seus discípulos sobre o reino. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram dois dos seus discípulos, com os seus dois filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, se comprometa aqui agora, de que quando o seu reino for instalado, esses meus dois filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda no meu reino, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante no meu reino, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro no meu reino, deverá ser escravo. Como o filho não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É a palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 20. E o que a gente pode tirar daqui? Quais são as reflexões que a gente pode fazer a respeito do reino de Deus a partir desse texto que está aí apresentado a nós, nesse trecho do Evangelho de Mateus? Eu quero tirar daqui 4 coisas, ou 4 advertências, que esse texto nos faz. Sabe, quando você está andando e de repente vê uma placa ali, cuidado, piso escorregadio, ou então você está dirigindo e tem lá a placa, cuidado, curva fechada, ou estrada em obras. A gente vai andando, a gente vai passando, a gente vai caminhando, e no caminho da nossa vida o que não falta são placas de advertência, de avisos, de cuidado. O que esse texto está fazendo, nesse momento em que Jesus conversa sobre o reino de Deus com seus discípulos, é nos fazendo 4 advertências, 4 placas, vamos dizer assim. Você está passando, então você vai ver aqui 4 placas que o Evangelho está levantando para você ficar atento, para você ficar cuidadoso na sua caminhada em relação ao reino de Deus. E quais são essas 4 coisas que aparecem aqui nesse texto? A primeira, às vezes, o que a gente espera de Deus, o que a gente pensa sobre Deus e sobre o seu reino, as nossas expectativas, os nossos pensamentos, aquilo que desejamos e às vezes até aquilo que pedimos, não tem nada a ver com o que o reino de Deus é de verdade, com o que Deus quer de verdade, com o que Deus tem preparado para a gente de verdade. Aqui fica muito claro isso. O pedido
daqueles dois discípulos de Jesus, através de sua mãe, o desejo que eles tinham a respeito do reino, o que eles estavam acalentando no coração a respeito do projeto de Deus para eles, não tinha nada a ver com o que Deus tinha preparado para eles, não tinha nada a ver com as ideias de Deus. Vamos colocar assim. As nossas ideias, muitas vezes, não têm nada a ver com as ideias de Deus. Quais eram as ideias deles? Jesus vai instalar o reino. Havia uma expectativa de que esse reino fosse um reino político, porque ali o embate era com o reino de Roma. Era com o domínio do Império Romano. O embate era esse. Eles foram invadidos, se sentiram ultrajados, estavam sendo dominados por aquele imperialismo dominador, poderoso de Roma. Roma estava ali e no mundo civilizado como um todo. E o grande projeto deles como nação era livrar-se desse invasor, livrar-se desse imperialismo, livrar-se desse dominador, livrar-se de Roma. Então, quando Jesus começa a falar do reino de Deus, a associação que eles fazem é que Jesus vai estabelecer um reino ali que vai derrubar o reino de César, que vai derrubar o reino de Roma e se estabelecer ali com toda a liberdade, autonomia que eles tinham antes de Roma chegar. Então, a ideia que esses discípulos tinham de reino era uma ideia política, de um reino político, estabelecido com fronteiras, geografia, exército, palácio, trono, séquito, rei. O rei seria o Messias, o reino se livraria de Roma. E as conjecturas de domínio e poder que eles tinham a respeito do reino de Deus estavam limitadas por essa expectativa. E aí não tinha nada a ver com o que era realmente o reino de Deus. Nem tinha nada a ver com o que Deus havia preparado sobre seu reino. Então é aqui a primeira coisa que eu quero falar com você. O que esse texto nos mostra é que às vezes as nossas expectativas sobre o que Deus quer, o que Deus está fazendo, os planos de Deus, a vontade de Deus, não tem nada a ver com Ele. Em grande parte das vezes são projeções nossas, desejos nossos, que a gente traveste, que a gente camufla, que a gente disfarça de vontade de Deus, mas no fundo é o que a gente quer que aconteça. É o que a gente espera que aconteça. Normalmente, a imagem de Deus tem a ver com a nossa imagem. É engraçado que o Gênesis diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Mas, normalmente, nós fazemos um Deus à nossa imagem. Deus é que é criado à nossa imagem. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa violenta, que acredita na violência, a minha imagem de Deus será um Deus violento, que vai agir de maneira violenta. Se eu sou uma pessoa vingativa, a minha imagem de Deus é de um Deus vingativo. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de conviver com outros que são meus inimigos, por exemplo, e quero destruí-los, a minha imagem de Deus é um Deus que destrói inimigos e que vai destruir os meus inimigos. Normalmente, eu projeto em Deus algo que é muito meu, que é uma característica minha. Eu, às vezes, desconfio que se a gente quiser conhecer o que é uma pessoa, peça para ela falar sobre o que ela pensa de Deus. Se você quiser saber o que é o coração de uma pessoa mesmo, peça para ela falar o que ela pensa de Deus. Essas pessoas que falam muito num Deus vingativo, num Deus que mata e destrói, num Deus que domina, num Deus que controla,
num Deus que vive fazendo justiça, punindo e etc., normalmente são pessoas que gostariam que Deus fizesse isso e que Deus agisse dessa forma. O que esse texto está nos mostrando é que a gente tem que ter muito cuidado para ter certeza de que nós não estamos criando um Deus à nossa imagem. E nem estamos criando expectativas de Deus nos responder e de Deus agir conosco e nos dar coisas que são só fantasias nossas, que são só desejos nossos, que são só egoísmos nossos, que são só caprichos nossos. Deus não tem nenhuma obrigação e nenhuma responsabilidade de atender nossos caprichos e de corresponder aos nossos desejos caprichosos. Então, o que você vê aqui foi exatamente isso. Nós queremos sentar à direita de Jesus. Um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda. A gente quer participar desse momento em que Jesus vai estabelecer o reino dele e a gente quer participar desse poder. E a gente quer participar desse domínio. Então, vejam, a pergunta que Jesus fez foi: o que vocês querem? A resposta que Jesus faz é: vocês não sabem o que estão pedindo. E eu não tenho dúvida de que esse diálogo se repete muitas vezes na nossa relação com Deus. Quando Deus nos pergunta: o que você quer? E muitas vezes o que a gente tem a apresentar é algo tão desconectado, tão dissonante com os verdadeiros ensinos do Evangelho e a verdadeira vontade de Deus e a verdadeira característica do que Deus é, que aí Deus diz para a gente: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Então essa é a primeira advertência. Cuidado. Cuidado para você não projetar em Deus coisas que são só suas ideias sobre Deus e que não tem nada a ver com Ele. Cuidado para você não projetar em Deus coisas que são desejos do seu íntimo mais vaidoso, caprichoso, egoísta, arrogante, soberbo, orgulhoso. Cuidado para você não projetar em Deus coisas que têm a ver com desamor, com vingança, com ressentimento, com rancor. Porque isso não tem nada a ver com Deus. Essas coisas não têm nada a ver com Deus, são coisas nossas. E criamos expectativas de que Deus vai trabalhar desse jeito, como a gente acha que Ele vai trabalhar, na nossa cabeça e no nosso coração. Bom, a ideia de reino daquelas pessoas estava completamente equivocada. A ideia de como Deus trabalha, completamente equivocada. A ideia do que Jesus tinha vindo fazer estava completamente equivocada. A gente está quase no final do ministério de Jesus aqui, ora bolas. Nós estamos no capítulo 20 de Mateus. Faltam só mais 2, 3 capítulos para Jesus ser crucificado. E não aprenderam. Já convivendo com Jesus, semana após semana, semana após semana, quase formando aqui um tríduo de anos, 3 anos ali com Jesus, e ainda estão pedindo esse tipo de coisa? E é isso que vocês estão pedindo? É isso que vocês acham que eu vim fazer? É isso que vocês estão esperando de mim? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão esperando. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês ainda não aprenderam nada. Então essa é a primeira advertência que Jesus faz aos seus discípulos. Cuidado para que suas ideias sobre Deus não sejam apenas suas ideias sobre Deus e não tenham nada a ver com Deus. Nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o que Jesus ensinou. E nada a ver com as expectativas que Deus tem para conosco. A gente quer falar de reino de Deus, mas a gente quer falar do que o reino de fato é. E como é que o reino de fato se constitui. Então essa é a primeira advertência. A segunda advertência. Aí Jesus, então, respondendo para eles, quando eles dizem isso, que querem sentar à direita e à esquerda de Jesus, querem participar do trono, querem participar da glória, querem participar do poder, querem participar do domínio do reino.
Aí Jesus coloca a seguinte situação, ele diz: vocês estão dispostos a beber o meu cálice? Bom, claro que Jesus está se referindo ao cálice de vinho. E é claro que Jesus está se referindo à refeição comunitária, em que compartilhamos comida, compartilhamos o cálice. E é claro que Jesus está se referindo a estarmos na mesma mesa, comendo da mesma comida, partilhando do mesmo cálice. Então Jesus está falando de comunhão com Ele, de casamento com Ele, com o que Ele é. Mas de uma maneira muito mais profunda, a gente vai lembrar que um pouco depois Jesus vai usar o vinho para falar do sangue que Ele vai derramar, do sacrifício que Ele vai fazer. E o cálice de vinho vai passar a ser o símbolo desse sangue derramado. Então, quando Jesus pergunta, vocês estão dispostos a beber do meu cálice? Jesus está se referindo ao cálice do sofrimento dele, ao cálice da morte dele, ao cálice do sangue derramado. E aí o que Jesus está perguntando é o seguinte: vocês querem participar da minha glória, mas estão dispostos a participar da minha dor? Vocês querem participar da minha vida, mas estão dispostos a participar da minha morte? Vocês querem participar do meu triunfo, mas estão dispostos a participar do meu fracasso? Vocês querem participar da minha coroa de glória, mas estão dispostos a participar da minha coroa de espinhos? O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não é uma questão de se sentar ao meu lado do trono, é uma questão de se identificar comigo. E estar disposto nessa identificação comigo a pagar o preço. Porque se vocês querem me seguir, e se vocês querem viver o que eu estou ensinando, vocês têm que estar preparados a beber do meu cálice. Eles vão responder: vamos beber sim. É o que eles respondem. E de fato beberam. Todos os 12 foram sacrificados. Todos os 12 foram martirizados. Todos eles. Todos eles participaram do sofrimento do Mestre. Todos eles participaram da dor do Mestre. E todos eles tiveram que pagar o preço por seguirem o Mestre. Beberam o cálice de Jesus. Mas sobre se sentar no trono para dominar com ele, Jesus diz: não é sobre isso. É sobre beber o cálice, é sobre se comprometerem comigo, é sobre haver um envolvimento de vocês comigo que seja um envolvimento vital, de fé, de coração, de mente, de vida, de caminho, de tudo. Então aí o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão preocupados em participar do meu reino? Participar do meu reino significa comprometer-se comigo e estar disposto a pagar o preço que for necessário por causa desse compromisso. A fazer as renúncias que forem necessárias por causa desse compromisso. A assumirem a singularidade de serem fiéis a esse compromisso. Isso é beber meu cálice. Vocês estão preocupados em se sentar no trono comigo, mas não é disso que se trata o reino. O reino não se trata de se sentar no trono comigo. O reino se trata de beber o meu cálice, de se comprometer comigo e de pagar o preço desse compromisso. É disso que Jesus está falando. Então essa é a segunda advertência. O nosso relacionamento com Jesus não é só um relacionamento formal, superficial, nominal. O relacionamento com Jesus é vital. O relacionamento com Jesus é de vida, é de coração, é de mente, é de compromisso,
é de pagar o preço. Isso é ser discípulo de Jesus. É de estar disposto a demonstrar fidelidade ao reino, ao evangelho, mesmo que isso exija de nós alguma dor e algum sofrimento. Participar do reino de Jesus não tem a ver com sentar no trono com ele, tem a ver com beber o seu cálice. Vocês estão dispostos a beber do meu cálice? É disso que se trata de Jesus. Essa é a segunda advertência. Aí vem a terceira advertência. Então, a primeira advertência é o seguinte: olha, cuidado para que suas ideias sobre Deus não estejam distantes do que Deus é e nem do que Deus quer. Para que não seja só suas ideias sobre Ele. Para que suas ideias sobre o reino de Deus não sejam só expectativas suas humanas. A segunda advertência é: a questão do reino é de beber o cálice de Jesus, não é uma questão de sentar no trono com ele. É a questão do envolvimento de vida, envolvimento de coração, envolvimento de mente, de pagar o preço. E aí vem a terceira advertência. No reino de Deus, nesse reino que Jesus está estabelecendo, as relações não são de domínio e de poder. As relações são de serviço. E aí, Jesus então percebe ali, porque o que aconteceu foi o seguinte: os dois queriam isso, conversaram com a mãe foi lá conversar com Jesus. Quer dizer, esses dois não tinham nem coragem para falar para Jesus o que eles queriam falar e ainda pedem para a mãe fazer isso. Aí, como sempre, tem uma mulher mais corajosa que qualquer homem. Essa mulher mais corajosa que qualquer homem vai lá e fala com Jesus. E aí Jesus, sabendo da coisa, não chama a mulher, não chama a mãe, chama os dois. Chama os 12. E leva os 12 à parte. Eu gosto dessa parte do texto. Leva os 12 à parte. Eu quero falar com vocês. Chega sempre certos momentos em que Jesus diz: eu quero falar com você. Agora somos só nós aqui. E ele fez isso. Leva eles lá à parte. E aí diz assim: vocês sabem que os políticos, os governantes, os reis, só querem domínio e poder. Vocês sabem que a relação dos reis, dos governantes e dos políticos com vocês é só usá-los para garantir o domínio e o poder deles. Vocês sabem que um governante, quando quer assumir um governo, um rei, quando quer assumir um trono, um político, quando quer ser eleito, o que ele quer é domínio e poder. E vocês sabem que um rei que tem domínio e poder, um governante que tem domínio e poder, e um político que tem domínio e poder, vai fazer qualquer coisa para continuar detendo o domínio e o poder. Você sabe que as classes que têm domínio e poder nunca vão abrir mão do domínio e do poder que têm. Farão tudo o que precisarem fazer para continuar no poder e no domínio. Porque o que eles querem é poder e domínio. Eu lembro uma vez um político até conhecido, dando uma entrevista para um repórter e dizendo assim: olha, eu quero dizer para você que eu não aguento mais esse negócio, é muito difícil esse trabalho, exige muito da gente. Aí o repórter perguntou para ele assim: e por que o senhor está concorrendo de novo à eleição, se é tão difícil, tão trabalhoso? Ele vira e diz assim: meu filho, você sabe o que é você não precisar botar a mão numa fechadura para abrir a porta, porque vai ter sempre uma pessoa para abrir a porta para você? Como é que você se livra disso?
Como é que você abre mão disso? Então é claro que o poder e o domínio acostumam, porque o ser humano gosta de poder e domínio. Então Jesus diz, olha, os governantes, os reis, os políticos, eles querem poder e domínio. Aí vira para eles e diz assim, mas entre vocês não será assim. Essa frase, olha, essa frase que está aí, mas entre vocês não será assim, devia ser gravada em cada coração daquele que se dispõe a fazer parte do reino de Deus. E devia se lembrar sempre disso, mas entre vocês não será assim. Essa é a terceira advertência que Jesus faz. As relações no reino de Deus não são as relações de um reino político. As relações no reino de Deus não são as relações de poder e domínio. As relações no reino de Deus são relações de serviço. E Jesus diz, no reino, aquele que serve é o maior, aquele que se humilha é o maior. As relações são diferentes, as relações são muito distintas. E aí que vem a quarta e a última advertência. Fechando o texto, quando Jesus então vira para os seus discípulos e diz, assim como eu, o Filho, que vim para dar a vida em resgate das pessoas. O que Jesus veio não foi exercer poder e domínio, o que ele veio fazer foi dar a vida. O que ele veio fazer foi demonstrar graça. O que ele veio fazer foi demonstrar amor. E vocês de Jesus devem fazer assim como eu, que não vim para ter poder e domínio, mas vim para dar a vida. E é aqui que chegamos a essa quarta advertência que o Evangelho nos faz nesse texto. Jesus veio nos dar a sua vida. Jesus veio trazer vida para a gente com a sua vida. Jesus veio servir a gente nos amando. Jesus veio lavar os nossos pés, como ele lavou os pés dos discípulos. Ele veio transmitir o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia como um serviço feito a gente. Ou como tão belamente o apóstolo Paulo vai descrever em Filipenses, abriu mão da sua glória, do seu trono, tomou a forma de um homem e se humilhou até a morte de cruz. Isso aí Jesus veio fazer. Não tinha nada a ver com poder e domínio, tinha a ver com graça, com amor, com misericórdia e com serviço. E é esse padrão de amor, de graça e de misericórdia que o Senhor Jesus estabelece para a sua igreja. Reino de Deus é onde o amor, a graça de Deus são revelados através da morte de Jesus e pela sua morte, pela doação de sua vida a nós, transmissão de vida para a gente. Reino de Deus tem a ver com vida para a gente. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida absoluta, em qualidade, vida plena. Foi o que Jesus disse. Isso é reino de Deus. É aqui que nós temos essa última advertência do Evangelho. Nós somos amados. Nós somos buscados por Jesus. Ele veio nos buscar. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos redimir. O reino de Deus é Deus vindo encontrar o ser humano. O reino de Deus é Deus resgatando o ser humano. O reino de Deus é Deus amando e perdoando e sendo misericordioso com o ser humano. E esse é o estabelecimento do critério do que é o reino e de como o reino de Deus funciona e como as nossas relações devem funcionar. E como o nosso compromisso com o Evangelho de Jesus deve ser um compromisso de dar a vida, de prover vida,
de vivificar as pessoas. Como o nosso compromisso com o reino de Deus, com o evangelho, deve ser o do serviço às pessoas, o do amor às pessoas, o da misericórdia com as pessoas. Como o nosso compromisso com o reino de Deus tem a ver com a graça e com o que Jesus Cristo veio fazer. Isso é o reino. É claro, é óbvio, e com certeza, muitas faces da igreja hoje não tem nada a ver com o reino de Deus. Em muitos aspectos, a igreja está muito afastada do reino. Mas principalmente, quando na igreja há mais busca de poder e domínio do que em relações de graça, de amor e misericórdia, essa igreja está completamente separada do que é o reino. Essa igreja está completamente separada do sentido, do significado do que é o reino de Deus para a nossa vida. Nós temos um Senhor que veio dar a vida por nós, temos um Senhor que veio mostrar o seu amor e a sua graça. E esse Senhor que veio para nos servir, demonstrando o seu amor e sua graça por nós, lavando os nossos pés, estabeleceu esse critério como o reino de Deus funciona e como a nossa vida tem que funcionar em relação ao reino. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça e aproveitar esse momento para alinharmos o nosso coração com isso. A primeira coisa é o seguinte: você que está aqui essa noite, que está ouvindo que Jesus veio amar você, veio buscar você, veio demonstrar graça e misericórdia a você, confie nessa mensagem, guarde essa mensagem para você, ela é para você. Porque Deus veio demonstrar seu amor a você, e veio amar você, e veio perdoar você, e veio trazer a graça de Deus a você. Se você nunca tinha ouvido isso, está ouvindo agora do Evangelho de Jesus. Ele nos ama, veio ao nosso encontro, veio nos buscar e veio nos redimir. Mas se você já crê em Cristo, já é discípulo de Jesus, é necessário sempre realinharmos nosso coração com aquilo que realmente Deus espera de nós, com aquilo que realmente o reino de Deus é. Com aquilo que realmente é o sentido e o significado do reino. Que nós não precisemos ouvir de Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Que Jesus não precise nos dizer: vocês não sabem o que estão querendo. Que Jesus não precise dizer: vocês não sabem o que estão esperando. Mas que o nosso coração esteja sempre realinhado com o que é de fato o reino de Deus, com o que é de fato o propósito de Deus, com o que é de fato o evangelho do Senhor Jesus. É para isso que esse texto foi escrito, para nos alertar, para nos advertir, para chamar a nossa atenção sobre isso, para que sejamos uma igreja alinhada com o reino de Deus. Sejamos uma igreja alinhada com o que o reino de Deus é. E você faz parte disso, você é a igreja de Cristo, você é corpo de Cristo. E o seu coração precisa estar alinhado com o que o reino de Deus é. Então aproveite esse momento. Se você essa noite está ouvindo que Deus ama você e veio ao seu encontro para resgatar a você, que Jesus veio fazer isso, então confie nisso, agarre-se nisso. Deposite sua fé nisso e deixe seu coração repousar nessa certeza de que Jesus veio salvar e perdoar você. E se você, essa noite, que faz parte da igreja de Cristo, quer realmente que sua vida seja uma projeção da real vontade de Deus e do real propósito de Deus, alinhe seu coração com Ele. Que Deus não seja o reflexo da sua imagem,
mas que você seja o reflexo da imagem de Deus. Que você não espere que Deus atenda o que seu coração, muitas vezes pequeno, cego, raso, espera, mas que Deus possa agir na sua vida, dando a você o que Ele quer, que é sempre amplo, profundo, infinito. Alinhe o seu coração com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus.